Você já se sentiu tão seguro no seu mundo que a ideia de tudo desmoronar parece impossível? Helena também se sentia assim. Ela tinha um casamento que parecia um conto de fadas, uma família que era seu porto seguro. Mas e se a pessoa que você mais ama não for quem você pensa? Prepare-se para uma história que vai te prender do início ao fim, onde uma simples suspeita desenterra um segredo tão profundo que é capaz de reescrever o passado e destruir o futuro. O que você faria no lugar dela? Helena era a prova de que segundas chances existem. Depois de um início de vida adulta marcado por dificuldades, sendo mãe solteira da pequena Lara, ela encontrou o amor e a estabilidade ao lado de Lucas. Ele era o marido dos sonhos, engenheiro de sucesso numa grande empresa de agrotecnologia, vindo de uma família influente de Campinas, e o mais importante, um pai maravilhoso para Lara e para os gêmeos que tiveram juntos, Felipe e Pedro. Os pais de Lucas, Ana Lúcia e Sérgio, a acolheram como uma filha, preenchendo o vazio que a perda precoce de seus pais deixou. Para Helena, essa vida era a recompensa por toda a sua luta. Mas sua melhor amiga, Sofia, sempre cética, plantava sementes de dúvida. Ela não acreditava em contos de fadas e já tinha visto Lucas em um restaurante com uma loira misteriosa. Helena ignorou, confiando plenamente no homem que transformou sua vida. Até hoje. O sol de Campinas castigava o asfalto, criando miragens trêmulas que dançavam diante dos olhos de Helena. O ar-condicionado do carro parecia não dar conta do calor, mas o frio que sentia vinha de dentro, um gelo que se espalhava a partir do seu estômago. Pelas ruas movimentadas do bairro Cambuí, ela mantinha uma distância segura do carro à frente, um sedã prateado idêntico ao de seu marido, Lucas. Mas não podia ser ele. Lucas estava em casa, de home office, cuidando de Felipe. O pequeno estava com febre. Ele jamais deixaria o filho doente sozinho. Mesmo assim, o coração dela batia descompassado. Uma bigorna contra suas costelas. A lembrança das palavras de sua amiga Sofia, ditas há poucos dias, ecoava em sua mente. Eu o vi, Helena, com uma loira espetacular, num café chique. Na época, Helena riu, descartando como um engano. Agora, o riso se transformara em um nó na garganta. Ela estava se tornando o tipo de mulher que nunca quis ser, a esposa desconfiada que segue o próprio marido. O carro prateado finalmente estacionou em frente a um bistrô moderno, com paredes de vidro e uma varanda charmosa. O homem que desceu era, sem sombra de dúvida, Lucas. O mesmo andar confiante, os ombros largos, o cabelo escuro cortado com precisão. Mas havia algo diferente. Ele vestia jeans e uma camiseta polo laranja, um estilo casual demais para um dia de trabalho, mesmo em casa. E o rosto, geralmente barbeado, exibia uma sombra de barba por fazer. Um cansaço profundo marcava seus olhos. Helena parou seu carro do outro lado da rua, escondida atrás de uma árvore frondosa. Sentia-se uma intrusa em sua própria vida. A cada segundo que passava, a certeza otimista de que tudo era um mal-entendido se desfazia, substituída por um pânico crescente. Ele olhou para os lados antes de entrar no bistrô, um gesto furtivo que fez o coração de Helena gelar. O que ele estava escondendo? O que ele estava fazendo ali, quando seu lugar era em casa, com a família? De seu posto de observação improvisado, Helena viu Lucas, ou o homem que era a cópia exata dele, sentar-se a uma mesa perto da janela. E então, ela apareceu. A loira, exatamente como Sofia descrevera. Alta, elegante, com um vestido de linho branco que contrastava com a pele bronzeada. Ela sorriu ao se aproximar da mesa, e ele se levantou para cumprimentá-la. Não com um beijo, mas com um aceno de cabeça e um sorriso tenso. Eles se sentaram e começaram a conversar. A mulher falava com animação, gesticulando com as mãos finas. Ele apenas ouvia, a expressão concentrada, quase sombria.
Helena sentiu uma pontada de náusea. A cena era tão clichê que chegava a ser cruel. Todas as suas inseguranças, adormecidas por anos de um casamento feliz, vieram à tona com a força de um tsunami. A voz de Sofia, sempre pragmática e um pouco amarga, soou em sua cabeça. Homens como o Lucas, ricos, bonitos, eles sempre têm opções, amiga. Cuidado para não se iludir demais. Helena fechou os olhos, e a imagem do bistrô foi substituída por outra, de 12 anos atrás. Ela, com 20 e poucos anos, segurando a mãozinha de Lara, sua filha de 1 aninho. Estava em uma entrevista de emprego para uma vaga de assistente de contabilidade, a 10ª naquele mês. O entrevistador olhava para seu currículo com desdém, e depois para ela, a mãe solteira com olheiras e roupas simples. Com uma filha pequena, você terá que faltar muito, não é? Ela se lembrava do desespero, da solidão. Marcos, o pai de Lara, um músico sonhador com um sorriso encantador, havia desaparecido assim que soube da gravidez. Ele prometeu o mundo, mas entregou apenas um bilhete dizendo que não estava pronto para ser pai. Helena aprendeu da maneira mais dura que contos de fadas não existiam. Ela se reergueu sozinha, por sua filha, trabalhando em 2 empregos, terminando a faculdade à noite, construindo uma muralha em volta do seu coração. E então, Lucas apareceu. Foi em um parque, num domingo ensolarado. Lara, com seus 6 anos, correu atrás de uma bola e acabou esbarrando nele, derrubando seu café. Helena se apressou para pedir desculpas, esperando uma reação irritada. Mas ele apenas riu, um som quente e genuíno. Ajudou Lara a se levantar, limpou o joelho ralado dela e disse que a mancha de café em sua camisa era, na verdade, uma obra de arte abstrata. Eles conversaram por horas. Lucas não viu uma mãe solteira com bagagem. Ele viu Helena. Viu sua força, sua inteligência, o amor incondicional que ela tinha pela filha. Ele se encantou por Lara, tratando-a com um carinho que o pai biológico nunca teve. Ele não tentou derrubar a muralha que ela construiu. Ele pacientemente lhe entregou as ferramentas para que ela mesma a demolisse, tijolo por tijolo. Aquele homem, que agora estava sentado com outra mulher, tinha sido seu milagre. O som de uma buzina a trouxe de volta à realidade. O casal no bistrô continuava a conversa. A mulher agora parecia mais séria, entregando a ele uma pasta de documentos. Ele a abriu, analisando o conteúdo com o senho franzido. Seria algo do trabalho? Uma reunião de negócios secreta? Mas por que tanto mistério? Por que não contar a ela? Lucas sempre foi um livro aberto. Eles compartilhavam tudo, desde os problemas na empresa até as preocupações com as notas de Lara na escola. Essa clandestinidade não combinava com o homem com quem ela se casou. Cada detalhe que ela observava a distanciava mais do Lucas que conhecia. As roupas, a barba por fazer, a tensão em seus ombros. Era como olhar para um estranho usando o rosto do seu marido. A angústia era tanta que Helena sentiu dificuldade para respirar. Precisava de respostas. Precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. A lembrança do primeiro jantar com os pais de Lucas, Ana Lúcia e Sérgio, invadiu sua mente. Ela estava apavorada. Tinha ensaiado discursos, preparado-se para o julgamento silencioso da família rica sobre a moça simples que havia conquistado o herdeiro. Mas o que encontrou foi um abraço caloroso de Ana Lúcia e um aperto de mão firme de Sérgio. Eles a trataram com um respeito e carinho que a desarmaram. Ficaram encantados por Lara, que rapidamente se tornou a neta que eles nunca tiveram. Você é uma mulher de muita fibra, Helena, disse Sérgio naquela noite, com sinceridade nos olhos. Nosso filho tem sorte de ter te encontrado. Eles se tornaram sua família, os avós que Lara nunca conheceu, o apoio que ela sempre sonhou. Pensar em decepcioná-los, em destruir a família perfeita que haviam construído, era uma dor física, uma faca se cravando em seu peito.
Como ela poderia olhar para eles novamente se seu casamento acabasse em um escândalo de traição? Dentro do bistrô, a cena mudou. A mulher loira colocou a mão sobre o braço de Lucas, um gesto de conforto, de intimidade. Ele não recuou. Pelo contrário, cobriu a mão dela com a sua por um breve instante e deu um sorriso cansado, quase grato. Foi a gota d'água. Aquela imagem, aquele toque, quebrou algo dentro de Helena. Não era uma reunião de negócios. A dor da traição era ofuscante, uma luz branca e cruel que queimava todas as suas memórias felizes. O homem que prometeu amá-la para sempre, que a fez acreditar no amor novamente, estava ali, partilhando um momento de ternura com outra. O ar dentro do carro ficou rarefeito. Ela precisava sair dali, precisava confrontá-lo. Não podia mais ficar sentada, assistindo sua vida ser destruída através de uma vidraça. Tomada por uma onda de adrenalina e desespero, Helena abriu a porta do carro e atravessou a rua, sem nem olhar para os lados. Ela entrou no bistrô com o coração martelando na garganta. Sua mente estava em branco. Todas as palavras que poderia dizer haviam desaparecido. Só restava a dor. Ela caminhou em direção à mesa deles, os olhos fixos em Lucas. Ele a viu se aproximando. Sua expressão não foi de choque ou culpa, como ela esperava. Foi de pura e total confusão. Ele a olhou como se nunca a tivesse visto na vida. A mulher loira também se virou, a surpresa estampada em seu rosto. Por um segundo, Helena hesitou. A reação dele era tão inesperada que a desestabilizou. Mas a raiva e a mágoa eram mais fortes. Lucas, sua voz saiu como um sussurro trêmulo. O que está acontecendo aqui? O que você está fazendo? O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. O homem à sua frente franziu a testa, um vinco de estranheza se formando entre as sobrancelhas. Aquele olhar vazio foi mais doloroso do que qualquer grito ou confissão. O homem se levantou lentamente. Ele era um pouco mais magro que Lucas. Ela notou agora, de perto. E havia uma pequena cicatriz antiga perto da têmpora esquerda. Uma marca que Lucas definitivamente não tinha. Desculpe, ele disse, a voz quase idêntica à de seu marido, mas com um tom diferente, mais hesitante. Acho que você está me confundindo com outra pessoa. Meu nome não é Lucas. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O mundo girou. Confundindo? Como ela poderia confundir o próprio marido, o pai de seus filhos? Era um truque, uma mentira descarada para encobrir o caso. Não minta para mim, Lucas, eu não sou idiota. Ela exclamou, a voz subindo uma oitava. A mulher loira se levantou também. Senhora, por favor, acalme-se. Ele está dizendo a verdade. Este é Tiago. Helena olhou de um para o outro, o cérebro tentando processar a informação absurda. Era uma piada de mau gosto. Só podia ser. Por favor, sente-se conosco. Nós podemos explicar, disse a mulher, com uma calma profissional que irritou Helena. Seu nome era Vitória. Hesitante, sentindo as pernas bambas, Helena se sentou. O homem, Tiago, a observava com uma mistura de pena e curiosidade. Você deve ser a Helena, ele disse suavemente. Eu sinto muito por isso. Não era assim que eu imaginava nosso primeiro encontro. Primeiro encontro? A cabeça de Helena doía. Nada fazia sentido. Eu não estou entendendo. Vocês são idênticos. A mesma voz, o mesmo rosto. Como isso é possível? Tiago e Vitória se entreolharam. Foi Vitória quem começou a falar. O que vamos contar é uma história complicada e chocante. Há 35 anos, em um hospital público de São Paulo, uma mulher muito pobre deu à luz a gêmeos idênticos. Helena prendeu a respiração. Gêmeos? Lucas era filho único. Ana Lúcia e Sérgio sempre lamentaram não ter tido mais filhos. Essa família vivia em extrema pobreza, continuou Vitória, sua voz guiando Helena por um passado que não era seu. O pai, desesperado, sem condições de criar mais 2 crianças,
fez algo impensável. Ele soube de um casal rico, de Campinas, que não conseguia ter filhos e estava disposto a tudo para realizar o sonho da paternidade. O quebra-cabeça começou a se formar na mente de Helena, as peças se encaixando de uma forma monstruosa. O casal de Campinas, ela sussurrou, o nome dele se formando em seus lábios sem que precisasse dizer. Sérgio e Ana Lúcia, confirmou Tiago, a voz carregada de uma emoção complexa. Eles fizeram um acordo, compraram um dos bebês, a equipe do hospital foi subornada. Para a mãe biológica, disseram que um dos gêmeos não havia sobrevivido à noite. O outro foi entregue aos seus novos pais e registrado como filho legítimo deles. Esse bebê era o Lucas. Helena sentia como se estivesse se afogando. Cada palavra era uma onda que a puxava para o fundo. Sua vida, seu casamento, a história de sua família, tudo era uma farsa. Lucas não era quem pensava ser. E os sogros que ela tanto amava, as pessoas mais doces e generosas que conhecia, eram capazes de um ato tão cruel. E você? Ela perguntou a Tiago, a voz falhando. Eu sou o gêmeo que ficou. Ele respondeu, um traço de tristeza em seu sorriso. Minha vida não foi um conto de fadas. Nossos pais biológicos não conseguiram nos criar. Fui parar em um abrigo para crianças, junto com meus outros irmãos. Cresci no sistema. Ele contou sobre sua infância em instituições, sobre a luta para estudar, para se tornar alguém. Hoje, ele era um desenvolvedor de software bem-sucedido, casado, com 2 filhos. Uma vida normal, conquistada com muito esforço, mas sempre com a sensação de que algo faltava. Como você descobriu? Perguntou Helena, a mente ainda tentando absorver o impacto. Nossa mãe biológica. Ela ficou muito doente há alguns meses. No leito de morte, atormentada pela culpa, ela me contou tudo. Contou sobre o irmão gêmeo que eu tive e que foi vendido. Ela não sabia o nome da família, apenas que eram ricos e de Campinas. A confissão da mãe foi o ponto de partida. Tiago, precisando saber a verdade, contratou Vitória, uma investigadora particular. Não foi fácil, disse Vitória. Os registros daquela época são confusos e muito dinheiro foi usado para apagar os rastros. Mas conseguimos encontrar uma ex-enfermeira que, depois de muita insistência, confessou sua participação no esquema. Foi ela quem nos deu o nome da família, Sokolovski, quero dizer, os pais adotivos do Lucas. A menção do sobrenome russo original, rapidamente corrigido, mostrou a profundidade da investigação deles. Viemos para Campinas há um mês, explicou Tiago. Estávamos reunindo as provas finais, tentando encontrar a melhor maneira de fazer essa abordagem. Eu não queria simplesmente aparecer e destruir a vida dele. Eu o observei de longe. Vi você, as crianças. Vi a família feliz que ele tem. A voz dele era cheia de uma admiração genuína, sem um pingo de inveja. Ele teve a vida que eu poderia ter tido, mas não sinto raiva. Só queria conhecer meu irmão. Só queria que ele soubesse que não está sozinho no mundo, que tem outra família por aí. Helena olhou para aquele homem. O rosto era de Lucas, mas a história, a dor e a resiliência em seus olhos eram unicamente de Tiago. O alívio por não ter sido traída era imenso, mas foi rapidamente substituído por um medo avassalador. Essa verdade era uma bomba relógio prestes a explodir no centro de sua família. A mente de Helena corria, pensando em Lucas. Como ele reagiria? O choque de descobrir que toda a sua vida foi construída sobre uma mentira. E seus pais, Ana Lúcia e Sérgio, eram pessoas idosas, com a saúde já frágil. Uma revelação como essa poderia ser devastadora. Eles esconderam esse segredo por 35 anos. Viveram com o medo e a culpa, amando Lucas com todas as forças, talvez até mais, para compensar o pecado original. A imagem de seus sogros, sempre tão amorosos e íntegros, se quebrou em 1000 pedaços. Ela sentia raiva, pena
e uma profunda tristeza por eles, tudo ao mesmo tempo. Como puderam fazer isso? Como puderam separar dois irmãos, roubar um filho de sua mãe, por mais pobre que ela fosse? A complexidade moral da situação era esmagadora. Nós temos provas irrefutáveis, disse Vitória, abrindo a pasta sobre a mesa. Havia cópias de documentos, depoimentos, até mesmo o resultado de um teste de DNA preliminar, feito a partir de um copo que Lucas usou em um restaurante, comparado com o de Tiago. A compatibilidade era de 99,9%. Não havia como negar. O próximo passo era entrar em contato com um advogado e abordar a família de forma oficial, continuou a investigadora. Mas então, você apareceu. Talvez tenha sido o destino. O destino. Helena olhou para Tiago e viu pela primeira vez, não apenas o rosto de seu marido, mas o rosto do irmão perdido dele. O mesmo sorriso tímido que Lucas dava quando estava nervoso. A mesma forma de inclinar a cabeça ao ouvir. Eram duas metades da mesma história, separadas por um ato de desespero e egoísmo. Helena respirou fundo, tentando encontrar seu centro em meio ao caos. A raiva deu lugar a uma clareza inesperada. Ela era o elo agora. O ponto de encontro entre o passado e o presente. Ela não podia deixar que essa revelação acontecesse através de advogados e processos. Tinha que ser através dela. Lucas precisa saber, ela disse, a voz firme. Mas precisa ser do jeito certo, com cuidado. Ela olhou para Tiago. Ele sempre quis ter um irmão. Quando era pequeno, inventou um amigo imaginário que era seu irmão gêmeo. Ele sentia sua falta, mesmo sem saber que você existia. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo rosto de Tiago ao ouvir aquilo. Ele não era uma ameaça. Ele era a peça que faltava no quebra-cabeça da vida de Lucas. E talvez Lucas fosse a peça que faltava na vida de Tiago. A decisão foi tomada ali, naquela mesa de bistrô que, uma hora antes, parecia o palco de uma traição. Agora, era o ponto de partida para uma nova realidade. Venham para minha casa esta noite, Helena convidou, surpreendendo a si mesma com sua própria coragem. Para jantar, eu preciso de tempo para conversar com o Lucas primeiro, para prepará-lo. Não será fácil. Tiago e Vitória a olharam, surpresos e admirados. Você tem certeza? Perguntou Tiago. Isso é muito. Tenho, ela respondeu. Vocês são família, e a família resolve as coisas junta. Chega de segredos. Ela se levantou, sentindo um peso enorme nos ombros, mas também uma estranha sensação de propósito. Ela era a guardiã daquela verdade, e cabia a ela garantir que, em vez de destruir, ela pudesse, de alguma forma, reconstruir. Ela anotou seu endereço e se despediu, deixando para trás o homem que era a imagem de seu marido e a mulher que havia desvendado o segredo que mudaria tudo para sempre. Dirigir de volta para casa foi uma experiência surreal. As ruas de Campinas, que antes pareciam palco de sua tragédia pessoal, agora pareciam banais, indiferentes à bomba que ela carregava. Ela pensava em como começar a conversa com Lucas. Oi, amor, o Felipe melhorou. Ah, a propósito, eu descobri que você tem um irmão gêmeo idêntico que seus pais compraram quando bebê. Era insano. Não havia um jeito fácil de dizer aquilo. A cada quarteirão, o pânico ameaçava voltar, mas ela o empurrava para o fundo da mente. Precisava ser forte, por Lucas, pelos filhos, pela família que, apesar de tudo, ela ainda amava. Ela estacionou na garagem de sua casa, o lar que construíram juntos, que de repente parecia tão frágil. Respirou fundo 1, 2, 3 vezes antes de girar a chave na porta. A batalha estava apenas começando. Ao entrar em casa, o silêncio a saudou. Lucas estava na sala, sentado no sofá, com Felipe dormindo em seu colo. A cena era tão doméstica, tão normal, que contrastava violentamente com a tempestade em seu interior. Lucas levantou os olhos
e sorriu ao vê-la. Oi, meu amor. Demorou. Aconteceu alguma coisa? O sorriso dele, o mesmo sorriso que a fez se apaixonar, agora parecia diferente. Ela via nele os traços de Tiago, a sombra de uma vida não vivida. Está tudo bem? Ele insistiu, percebendo a palidez em seu rosto. Felipe finalmente dormiu. A febre baixou um pouco. Helena forçou um sorriso. Está tudo bem, querido. Só um dia cansativo. Ela se aproximou, beijou a testa dele e a do filho. O amor que sentia por eles era a sua âncora. Era por eles que ela enfrentaria o que quer que viesse a seguir. Ela precisava levar Felipe para o berço, e então, a conversa mais difícil de suas vidas teria que começar. Com Felipe acomodado em seu quarto, Helena voltou para a sala. Lucas a esperava, a preocupação evidente em seu rosto. Helena, o que houve? Você está me assustando. Ela se sentou ao lado dele no sofá, pegando suas mãos. Estavam quentes e firmes, como sempre. Lucas, eu preciso te contar uma coisa. E preciso que você me ouça com a mente aberta, sem me interromper, por mais louco que possa parecer. Ele assentiu, os olhos fixos nos dela, e então, ela começou a falar. Contou sobre ter saído mais cedo do trabalho, sobre ter visto um carro como o dele, sobre tê-lo seguido. Viu a confusão e a mágoa nos olhos dele ao pensar que ela desconfiava dele. Mas ela continuou, descrevendo o homem no bistrô, a semelhança inacreditável, a cicatriz que ele não tinha, a conversa com Tiago e Vitória. A cada palavra, a expressão de Lucas mudava, passando da incredulidade para o choque e, finalmente, para um silêncio atordoado. Quando Helena terminou, Lucas ficou imóvel por um longo tempo. Ele olhava para um ponto fixo na parede, o rosto uma máscara impenetrável. Helena esperou, o coração apertado. Ela tinha acabado de dinamitar os alicerces da identidade dele. Um irmão gêmeo, ele finalmente disse, a voz rouca, como se não a usasse há anos. E meus pais, eles... Ele não conseguiu terminar a frase. A traição que ele sentia não era de uma esposa desconfiada, mas de seus próprios pais, as pessoas em quem ele mais confiava no mundo. Ele se levantou e começou a andar pela sala, as mãos na cabeça, tentando processar a enormidade da revelação. Toda a minha vida, ele murmurava. Tudo o que eles me disseram. Helena se aproximou e o abraçou por trás, apoiando a cabeça em suas costas. Eu sinto muito, meu amor. Eu sinto tanto. Eles ficaram ali, abraçados em meio aos destroços de seu mundo conhecido. Aos poucos, o choque de Lucas começou a se transformar em outra coisa. Uma curiosidade intensa. Ele... Como ele é? Perguntou, a voz ainda trêmula. Ele se parece comigo? Ele é você, Lucas, com uma vida diferente, respondeu Helena. Ela contou sobre a infância de Tiago, sobre ele ser um programador, sobre ter uma família. Viu o fascínio nos olhos de Lucas, a imagem do irmão perdido começando a tomar forma em sua mente. O amigo imaginário de sua infância, o gêmeo que ele inventou para se sentir menos sozinho, era real. A dor da mentira ainda estava lá, mas agora misturada com a maravilha da descoberta. Ele está aqui, em Campinas? Perguntou Lucas. Helena respirou fundo. Sim, e eu o convidei para jantar. Hoje à noite. Lucas a encarou, os olhos arregalados. Por um momento, ela achou que tinha ido longe demais. Mas então, ele assentiu lentamente. Tudo bem, eu quero conhecê-lo. Eu preciso conhecê-lo. A hora seguinte foi um borrão de atividade nervosa. Enquanto Lucas tomava um banho longo, tentando colocar os pensamentos em ordem, Helena se movia pela cozinha, preparando um jantar simples. O ato de cozinhar, de focar em uma tarefa mundana, a ajudava a se manter sã. Ela ligou para os sogros, o coração batendo forte. Ana Lúcia, Sérgio, preciso que vocês venham jantar aqui hoje. É muito, muito importante.
Ela ouviu a surpresa na voz da sogra, mas não deu detalhes. Apenas insistiu. Eles estariam ali em 1 hora. O palco para a maior revelação de suas vidas estava montado. Ela não sabia se seria um drama ou uma tragédia, mas sabia que, depois daquela noite, nada seria como antes. A campainha tocou. Eram Tiago e Vitória. Helena abriu a porta e, por um instante, seu cérebro a enganou, pensando que era Lucas. O encontro estava prestes a acontecer. Lucas desceu as escadas no exato momento em que Tiago entrava na sala. Os dois homens pararam, a poucos metros de distância, e se encararam. O mundo pareceu parar de girar. Era como se olhar em um espelho que refletia não apenas a imagem, mas uma vida inteira de possibilidades diferentes. O mesmo queixo, os mesmos olhos, a mesma altura. O silêncio era absoluto, carregado de 35 anos de separação, de perguntas não feitas e de um vínculo inegável. Helena e Vitória observavam, prendendo a respiração. Foi Tiago quem quebrou o silêncio. Um sorriso nervoso brotou em seus lábios. Então, parece que minha mãe não estava mentindo sobre eu ser bonito. Ele brincou, a voz um pouco instável. Lucas soltou uma risada curta, um som que era metade alívio, metade descrença. Eu sempre soube que tinha um irmão em algum lugar. Ele disse, a voz embargada. E então, os dois irmãos, separados por uma vida inteira, deram o primeiro passo um em direção ao outro. A campainha tocou novamente. Eram Ana Lúcia e Sérgio. Chegaram sorridentes, trazendo uma sobremesa. Mas seus sorrisos morreram no instante em que entraram na sala e viram os dois homens, lado a lado. A semelhança perfeita, inconfundível. Sérgio deixou o prato cair, que se espatifou no chão com um barulho estrondoso. Ana Lúcia levou a mão à boca, o rosto perdendo toda a cor. O segredo que eles guardaram por quase 4 décadas estava ali, em pé, na sala de estar de seu filho. O passado, que eles tentaram enterrar tão fundo, havia voltado para assombrá-los. O olhar deles foi de Tiago para Lucas, e depois para Helena, buscando uma explicação que eles já sabiam, mas se recusavam a aceitar. A verdade, finalmente, estava exposta, nua e crua, para todos verem. A verdadeira tempestade estava prestes a começar. A conversa que se seguiu foi a mais dolorosa e catártica que aquela casa já presenciou. Houve lágrimas, acusações e, finalmente, confissões. Ana Lúcia e Sérgio, entre soluços, contaram sua versão da história. Falaram do desespero de não poderem ser pais, do amor avassalador que sentiram por Lucas desde o primeiro momento. Eles sabiam que o que fizeram foi errado, mas, em suas mentes, deram a Lucas uma vida que ele nunca teria tido. Tiago ouvia em silêncio, sem julgamento. Lucas, por sua vez, oscilava entre a raiva pela mentira e a compaixão pelo sofrimento de seus pais. Ele olhava para Tiago, seu irmão, a prova viva de tudo aquilo. Não era uma história, era sua realidade. Ao final da noite, não havia perdão completo, nem respostas fáceis. Havia apenas uma família fraturada, tentando entender como juntar os pedaços de uma nova e complicada verdade. O caminho seria longo e difícil. Nas semanas seguintes, a vida da família se reconfigurou lentamente. Lucas e Tiago começaram a se encontrar regularmente, descobrindo um ao outro, maravilhados com as semelhanças e fascinados pelas diferenças. Era como encontrar uma parte de si mesmo que você não sabia que havia perdido. A relação de Lucas com seus pais ficou tensa. O amor ainda estava lá, mas a confiança havia sido quebrada e precisaria de muito tempo para ser reconstruída. Helena se tornou o pilar daquela família em transição, a ponte entre todos eles. Ela, que temia perder tudo, acabou se tornando a força que os unia. A loira misteriosa, Vitória, tornou-se uma amiga da família, a catalisadora improvável daquela revolução.
A vida perfeita de Helena havia acabado de fato. Mas em seu lugar, algo novo estava nascendo. Uma vida real, complexa, cheia de falhas e segredos, mas também de uma verdade recém-descoberta e da chance de um recomeço. Helena observava da varanda. No jardim, Lucas e Tiago jogavam bola com Felipe, Pedro e Lara. As risadas das crianças ecoavam pelo ar. Seus dois maridos, como ela brincava às vezes, em um só. A imagem era surreal e, ao mesmo tempo, perfeitamente certa. A dor da revelação ainda existia, mas estava sendo sobreposta pela alegria de ver aquela nova família se formando. O caminho à frente ainda era incerto. Havia feridas para cicatrizar, confiança para reconstruir e muitas histórias para compartilhar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Helena sentia que todas as peças do quebra-cabeça estavam finalmente sobre a mesa. A imagem que formariam ainda era um mistério, mas ela sabia, com uma certeza que vinha do fundo da alma, que eles a construiriam juntos. O segredo não os destruiu. De uma forma estranha e dolorosa, ele os libertou para construir algo mais forte e mais verdadeiro. E assim, a descoberta que ameaçou destruir uma família acabou por redefini-la. Helena, Lucas e Tiago provaram que os laços de sangue, quando redescobertos, podem ser mais fortes que as mentiras mais antigas. A jornada deles para o perdão e a aceitação estava apenas começando, mas eles a fariam juntos, como uma família nova e inesperada. A vida raramente segue o roteiro que escrevemos para ela, e são as reviravoltas chocantes que nos mostram do que somos realmente feitos. Obrigado por assistir a esta história emocionante. Se você se envolveu com a jornada de Helena, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder mais nenhuma história e compartilhe sua opinião nos comentários. A pergunta que fica é: você acha que seria capaz de perdoar uma mentira que definiu toda a sua vida?